Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez, estamos no programa de Fatawa online, onde os nossos irmãos colocam questões e nós respondemos. Continuando, o nosso irmão pergunta o seguinte. Ele diz assim: ouvi que uma mulher pode dançar com o seu corpo de satisfazer o seu esposo. Eu quero saber como é que uma mulher vai dançar sabendo que a música não tem espaço no Islã. Não, nós não estamos a dizer que deve dançar com a música. A música no Islã é haram, no Kitab Allah wa Sunnah wal Ijma'. E concordaram os A'immatul Arba'a sobre isto. Faz parte do Ijma' dos muçulmanos que a música é haram. E faz parte também daquilo que pertence ao Shaitan, a música. Agora, estamos a dizer fazer dançar o corpo para atrair o seu marido. Os ulama, este assunto, autorizaram, tendo em conta que ela apenas vai mostrando as suas beldades ao seu marido, né? E isso não é condenável à luz do Islã. Então, os ulama disseram que isso não tinha nenhum problema, né? É nessa vertente em que estamos aí a responder. Aliás, respondemos essa questão nas aulas anteriores. Não. A outra questão, o outro irmão diz assim: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que meu amado esteja gozando de boa saúde. A questão de hoje é qual a determinação de recitar o Corão no mimbar na sexta-feira em pleno khutbah, de tal forma que é recitado no salat obrigatório. Será que isto é lógico islamicamente? Não, já falamos sobre isto, que quando alguém estiver a dar palestras, não só no khutbah, mas palestras, quando estiver a ler os ayats do Corão, não pode entoar como se estivesse a ler apenas o Corão ou como se estivesse a fazer salah. Ele deve tirar os adilla como istidlalan, como fundamentação. Por exemplo, ele está a falar, Allah subhanahu wa ta'ala condenou o roubo é haram, ou que quem roubar está praticando um crime perante o Islã. Depois ele vai ler o versículo, ele vai comprovar-se com o versículo que proíbe o roubo. Ou se ele está falando de qualquer coisa, mas ele não vai entoar como se estivesse a fazer salah, com aquele tilawa. Não vai fazer isso. Isso é khilaf sunnah. Isso é contrário daquilo que era praticado com os antecessores piedosos. A outra pergunta, um dos irmãos diz: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que esteja bem de saúde. Minha questão: as mulheres são permitidas visitar o cemitério ou não? Na verdade, houve ikhtilaf, houve diferenciação de respostas em relação a essa matéria. Alguns ulama, na escola do Imam Ahmad, e seguiu esta prova, o Ibn Taymiyyah, o Ibn Qayyim, o Ibn Baz, o Ibn Uthaymin, esses disseram que não pode ir para lá, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: لعن الله الزوارات القبور والمتخذين عليها مساجد وسراج. والمتخذين عليها سراج ومساجد. Allah amaldiçoou aquelas que visitam o cemitério e aquelas que fazem o qabre como um local onde colocam velas, luzes e local de adoração. Rawi Imam Ahmad. Imam Ahmad e Abu Dawud. Então, alguns autenticou o Albani. Então, apesar que ele explicou diferente, né? Então, esses ulama, usando esse adillah, proíbem na sua generalidade a mulher ir para lá, né? E esse é o madhab da Arábia Saudita, uma escola dos Hanabila. Agora, os outros ulama, como a escola do Imam Shafi'i, disseram que não, pode ir para lá, porque Nabi sallallahu alaihi wasallam encontrou uma mulher no cemitério, e essa foi a inclinação de Bukhari, quando colocou lá ziyaratul qabri, ziyaratul mar'a lil qabri, e colocou lá um hadith onde Nabi sallallahu alaihi wasallam encontrou uma mulher no cemitério e a chorar. A mulher nem sabia que aquele é profeta, e o profeta sallallahu disse para aquela mulher: isbir, tenha paciência, isbiri, né? Isbiri, tenha paciência. A mulher disse: laika anni, deixa-me. Depois, quando viu que aquele era Nabi, foi pedir desculpas, né? Nabi sallallahu disse: innama as-sabratu 'inda as-sadmatil ula, a paciência é pela primeira vez. Então, Imam al-Bukhari fazendo o istidlal de forma indireta é que Nabi não proibiu aquela senhora afastar-se do cemitério. Então, alguns ulama dizem, a partir desse hadith ou dos outros aqwal, né, em que eles dizem que generalizam, quando Nabi dizia: kuntu nahaytukum an ziyarat al-qubur fazuruha, eu vos proibia, isto é, vocês todos visitarem o cemitério, então visitam. Então, a partir disso,
a escola shafi'ita, em que nós também a esta parte, o Albani, etc., eles disseram que ela pode visitar, não tem nenhum problema, né? Mas o condenável é ela visitar frequentemente. Por isso, eles o que disseram? Por isso a palavra veio zuwarat ala sighatul mubalagha, quer dizer, de forma do como é que é? O adjetivo está no grau superlativo sintético, grau superlativo absoluto sintético, quer dizer, aqueles que visitam frequentemente. Essa é a explicação de alguns, em que não sei isso, Allama Albani, no seu kitab Ahkam al-Janaiz wa Bid'ah. Os outros disseram não. Esse hadith nem se sabe quando é que Nabi encontrou-se com essa senhora, mas estamos a dizer que existe um hadith khasa, um hadith específico que proíbe eles visitarem. Então nós vamos pegar esse hadith khasa e vamos usar como istidlal. E fez assim Imam Ahmed, tendo em conta que os dois lados sabiam que o hadith que vem numa outra linguagem, la'ana Allahu sa'irat al-qubur é da'ifa. Agora, la'ana Allahu zuwarat al-qubur é sahiha. Então houve ikhtilaf entre os ulama em relação a esta mas'ala. Alguns disseram pode, alguns disseram não pode. Alguns disseram pode, mas não frequentemente, porque ela não tem paciência, porque ela quando chegar lá vai falar outras coisas, vai se não poderá cometer o shirk, etc. E se tu me perguntares a mim qual é a minha inclinação, essa não é a resposta sua. Você perguntou-me qual é a permissão. Então a permissão, aliás, a resposta é que existem duas respostas. Alguns disseram que pode, mas não frequentemente, outros disseram não pode, nem uma vez, como acabei de explanar de forma sintetizada. Não. Assalamu alaikum. Mando salam ao meu amado querido Ustaz Irshad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Allah te recompense com o Jannah Firdaus sem ajuste de conta. Amém. E assim também, irmão. Amém. A minha pergunta é, será que na luz do Islã uma mulher é permitida fazer salat como um homem faz? Sim, não há diferença. Nabi Sallallahu quando diz "Sallu kama ra'aytumuni usalli", rezam como me viram a rezar entre homens e mulheres. Vieram hadith da'ifa e usou-se na escola de Abu Hanifa que a mulher reza de forma diferente, quando reza a parte de trás tem que colocar no chão, tudo aquilo é qawl da'ifa. Reprovou Al-Albani no Asr Sifat as-Salah e reprovaram os ulama kibar. Ibn Baz no seu fatwa, não há diferença entre o salat de homem e de mulher. É mesmo salat. A outra pergunta. Uma mulher menstruada pode pôr água na cabeça quando estiver a tomar banho? Sim. Quando uma mulher menstruada terminar a menstruação e querer fazer um banho de lavagem, ela terá que desfazer seu cabelo e tomar banho, a água chegar todo o corpo, inclusive até debaixo dos seus cabelos. Estamos a falar de uma mulher menstruada que terminou sua menstruação. Agora, se é uma mulher em que fez relação sexual com o marido, ela não precisa desfazer o cabelo, é só tomar banho. Acho que há diferença, hein? Se fez relação sexual com o marido, não precisa desfazer o cabelo. Só pode desfazer o cabelo quando ela terminar a menstruação. Mafhum. Consoante os adilla, que vieram nos hadith sahih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meu amado, queria saber como é que era feito o salat tahajjud do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou seja, quantos rakat ele fazia. Nabi fazia 11 rakats, às vezes 13 rakats, às vezes, mas de forma alongada. De forma alongada. Se alguém quiser manter nesse sunnah, vai ter que fazer de forma alongada, ou mesmo de forma reduzida, olhando mais a sunnah, né, dos números. E alguns ulama inclinaram-se a isso, o Albani no seu kitab, Tarawih, etc. E alguns ulama disseram, não, o salat da noite depende da capacidade de cada um, como o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disse, salatul layl mathna mathna. O salat da noite, o importante é ser dois rakats. Se tiveres medo, quando tiveres ultimar, faz um rakat, faz o witri, ou 1, ou 3, ou 5, ou 7 no máximo. Então, os outros ulama disseram, não, esse hadith está a falar do witri, está a indicar apenas a forma como se reza, não porque são ilimitados, cada salat tem limite. Em suma, são a qual dos ulama. E há passagem que Imam Ahmed fazia 300 rakats numa noite. Então, dependendo da combinação de você com a pessoa que estiver a fazer salat contigo. Tudo bem, há um hadith que diz, Nabi sempre na sua vida rezou 11 rakats, nunca aumentou nem no Ramadã nem fora do Ramadã. Ma kana yazidu fi Ramadã wala fi ghayrihi ala 11 rak'ah, como disse Aisha, rawahu al-Bukhari Muslim. Em suma, quem pega isso e começa a dizer, não posso aumentar. Há quem diz, não posso aumentar dependendo dos critérios. Wallah a'lam bis-sawab, e os ulama estão divididos nessas duas vertentes, e cada um tem a sua escolha, e alguns acham que a minha escolha
é mais autenticada em relação ao terreno. Tudo bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu Sheikh Zuleid, hafidahullah. Queria saber se é permitido alguém casar com prima da sua esposa divorciada. Não tem problema. Prima da sua esposa você pode casar, não há stress. Aproveita aí antes dela encontrar alguém. La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nosso amado honroso Sheikh Irshad. Espero que esteja bem de saúde. Tenho uma questão acerca de 7 tipos de leituras do Alcorão. Sim, diga, irmão. Quero saber como é que surgiram os nomes desses tipos de leitura do Alcorão. Barakallahu fikum, ya Sheikh. La hawla wa quwwata illa billah. Esses foram ulama, né, que eles aprenderam com os outros ulama, naquela linhagem que vai até aos companheiros de Nabi sallallahu alaihi wasallam. O Nabi sallallahu, quando foi revelado o Alcorão, foi revelado 7 formas. Significa, foi revelado de várias formas de recitação do Alcorão, mas com o mesmo sentido literário. Estamos a falar da mesma linguagem árabe, né? E dessas formas, né, uma delas, que é esta que é dividida em várias formas, publicamente conhecida, de que os companheiros ensinaram aos seus estudantes, e os estudantes ensinaram aos seus estudantes, e depois existiram álimos famosos que eram reconhecíveis na área de domínio dessas leituras, domínio da leitura de uma determinada linhagem reconhecida, e aí surgiram as 7 recitações, e até chegam 10. Eu tive que aprender o 14, né? 10 corretas e 4 não corretas, mas não quero dizer que as 7 recitações são as 7 revelações, senão algumas pessoas vão começar a entender mal. Para quem escutou-me a falar no início agora, vai conseguir perceber que as 7 recitações referenciadas atualmente são de ulama que dedicaram seus estudos na academia de leitura, através da cadeia de narração, aprenderam até na linhagem que vai a um companheiro de Nabi, e que essa foi uma recitação dele famosa, vulgarmente conhecida. Então os ulamás, através dos estudantes que aprendiam naqueles, é como dizer os 4 imãs, são ulamás. Ninguém disse, eu quero ser imã, eu quero ser imã, ser reconhecido. Não, eles ensinavam, seus ensinamentos ficaram, e o seu nome também ficou seu legado, nesse sentido. Então, se queres aprender o riwaya de Warsh al-Naf' al-Madani, ou Naf' al-Madani tinha aluno dele, o Qaruna também, tinha muitos alunos, mas são alunos que foram vulgarmente conhecidos, ou o riwaya de Ibn Kathir, né? se é de Kumbal al Ibn Kathir, ou Ibn Bazz al Ibn Kathir, são vários na verdade, né? São vários na verdade, mais ou menos acredito que já percebeste. Né, surgiram não porque os donos quiseram, pelo empenho e o engajamento que eles tiveram na aprendizagem dessas recitações, e que foram globalmente reconhecidos através do seu imam na área de recitação do Corão. Essa questão, acredito, já está ultrapassada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, irmão? Peço que faça chegar o nosso presente que Allah nos agraciou, o Irshad Zuleid, que Allah o preserve e faça um dos homens do Jannatul Firdaus. Amém. E que Allah também vos dê a todos o Firdaus sem ajuste de conta. Amém. Quero saber o mínimo sobre o Qarun. Qarun, na verdade, pertencia ao Islã, seguia o profeta Musa, alayhi salatu wassalam. Há passagens que dizem que até era familiar próximo. Tinha imã na altura, tinha taqwa, e depois Allah já examinou com a riqueza, acabou abandonando o andar com o profeta Musa. Pronto, ficou rico, fez escavações de ouros, pedras preciosas por baixo da terra, e ficou rico, mais famoso, mais conhecido, e desprezou Allah subhanahu wa ta'ala, desprezou o din. Até quando passava de cavalos cheios de mulheres ali douradas, as pessoas diziam, ya laitana mithla ma utiya Qarun, aqueles que tinham imã fraco, quem nos dera aquilo que Allah deu ao Qaruna. Mas depois Allah examinou, né, examinou de verdade, ele não quis o Islã, não quis aceitar o profeta Musa, inclusive até desafiou Allah, construindo uma cidadela, chamou paraíso, e construindo um forno, chamou inferno. Quem lhe desobedecia colocava naquele fogo, quem lhe obedecia colocava naquilo que ele chamou paraíso, colocou lá vinhos, taças e mulheres bonitas, etc. E dizia que o mundo é este mesmo, o paraíso é aqui, o inferno é aqui. Depois Allah examinou, Allah desabou ele juntamente do seu palácio por baixo da terra, e aquelas pessoas que o ambicionavam pela sua riqueza,
até disseram, afinal de contas, Allah dá a quem quiser pela sua graça e Ele impede a quem quiser pela sua dignidade e justiça. Jalla wa ala, pela sua prudência. Então, aquilo que Allah deu a alguém, Allah deu-lhe a alguém pela sua misericórdia, pela sua graça. E aquilo que Allah não deu a alguém, Allah lhe impediu pela sua justiça. Tudo isso, ele não é perguntado daquilo que ele faz. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu. Ele não é perguntado daquilo que ele faz, mas as pessoas serão questionadas. Mas em suma é saber que Allah nunca é justo. Allah nunca é injusto. Allah nunca é injusto. Allah subhanahu wa ta'ala sempre tudo faz com justiça e dignidade. Allah, ele impediu, proibiu a injustiça para si mesmo. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Allah diz, ya ibadi, ó meus servos, eu impedi a injustiça, eu praticar a injustiça para mim mesmo. وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, e coloquei para vocês, no meio de vocês, uma lei, que é o que a injustiça é proibida. Tudo bem, acho que já respondi, só queria então fazer alguns acréscimos ali. O que Allah e seu mensageiro diz a respeito de alguém que corta laços familiares, em que área hadith posso encontrar suporte sobre essa justiça? Allah, são muitos ayat. São muitos ayats. Até posso começar pelo hadith para si. Nabi Salama disse, la yadkhulu jannata qati'u rahma. Ou qata', não entra no paraíso a pessoa que corta relações familiares. Quer dizer, quando se diz não entra, não quer dizer não vai entrar. Mas se dizer que ele vai ser julgado perante Allah subhanahu wa ta'ala, passará por julgamento, e depois Allah subhanahu wa ta'ala vai decidir se vai lhe perdoar na íntegra e lhe conduzir ao Jannah, ou vai lhe lançar no fogo por um tempo determinado, depois vai lhe tirar. É como se fosse maltratar os pais. É nesse mesmo sentido. É nesse mesmo sentido. Esse hadith acho que chega para si. Agora, quanto ao ayah, diz Allah subhanahu wa ta'ala na surah Muhammad, no versículo 21, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Será que vocês vão deixar atrás das vossas costas ordens de Allah e vão começar a fazer corrupção na terra? وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, e vão cortar os vossos laços familiares? أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, esses são aqueles que Allah cujo amaldiçoou, فَأَصَمَّهُمْ, fez com que eles fossem surdos, وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, e fez com que eles fossem cegos nos seus olhos. O que se referencia aqui é os olhos, que se referencia aqui é o haqq. Eles não seguem o haqq. Em suma, esse versículo criticava aqueles que cortam relações familiares, aqueles que praticam a malícia, a corrupção na terra e vários pecados. A corrupção aqui generaliza tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu nesta face da terra. Então, acredito que, se quiseres um bayan inteiro, procure os nossos administradores. Eles têm um bayan denominado o corte, a proibição no Islã de corte de relações familiares. E lá colocamos os adilla. A outra pergunta, será que é permitido fazer uma inseminação artificial para uma mulher? É permitido um muçulmano fazer uma espermograma para inseminação artificial? Não. Quer dizer, levar o esperma de alguém, ir alugar um útero para aquela pessoa poder nascer um filho de alguém, isso é haram, Isso é haram. No Islã existem regras para uma mulher e um homem se envolverem através do nikah, ou através de escravatura. Comprar uma escrava e passar a também... Tudo isso era para uma questão de fazer terminar a escravatura, e alguém ter um relacionamento, de sentir a pena da pessoa que ele o ama, e etc. Então, isso é proibido no Islã, fazer inseminação artificial, nesse sentido. A não ser que haja possibilidade de que o homem, se envolver com a mulher, poderá ter doença, e a esposa dele poderá ter a doença e ele pretende engravidar, então levar-se essa inseminação, colocar-se numa máquina e essa máquina passar por a mulher, porque a mulher está doente, e de proteger do HIV, SIDA, isso já é uma outra questão. Mas apenas em cachê para melhor percepção. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irmão, peço que faça chegar ao nosso Ustaz, que Allah o preserve, esta minha pergunta. Eu gostaria de saber sobre o trabalho que é adquirido através do suborno. Qual é o hukum? O hukum é haram, mas se alguém fazer tauba para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perdoa. Allah perdoa.
Allah perdoa. A outra pergunta, eu me casei com uma minha mulher, os pais dela levaram a concorrer uma vaga e ela conseguiu uma vaga via ilegal. Houve suborno para a aquisição desse trabalho e eu tenho a convicção de todo o incidente. Como eu fico tendo que o dinheiro que a minha mulher ganhará virá de um caminho da haram? Na verdade, é proibida perante a lei do Islã o suborno, a corrupção, é condenável. O essencial é a pessoa se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala e voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é que é fundamental. Tudo bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, estimado irmão, espero que esteja passando bem. Ninguém pergunta no Surah Al-Mulk que Allah disse خلق الموت والحياة. Allah criou a morte e a vida. Por que Allah começou com a morte? Allah começou com a morte porque nós antes de vivermos éramos ausentes, éramos mortos, éramos areia. Então através dessa areia, dessas substâncias que estão aqui na superfície da terra, Allah subhanahu wa ta'ala juntou e nos criou. Então éramos matérias inanimadas. Então através da morte, Allah criou a morte e criou a vida. É nesse sentido. Alguns da disseram a morte é o dunya e a vida é o akhira. Tu escolhes então onde é que tu queres. Se queres essa morte da vida mundana e depois da manhã queimar no inferno, ou queres a vida do akhira e cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. É nesse sentido. A outra pergunta, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, espero que esteja bem de saúde junto à família pela permissão de Allah. O Estado tem uma inquietação, a minha inquietação é que será que outros animais além do porco foram proibidos? Sim, existem. Os animais carnívoros foram proibidos no Islã. Naha sallam an kulli dhi mikhlabi wa an kulli dhi nabin min as-sibaa'. Nabi proibiu a gente se alimentar de todos os animais que têm garras, aqueles que atacam os outros. Inclusive até aqueles animais carnívoros, leão, leopardo, etc. Aqueles animais, cobras e muitos outros animais, inclusive, procuram o nosso baiano chamado os animais que não devemos comer. Eu fiz um baiano muito grande sobre isso e existem delilos em relação a esta situação. Você colocou aqui um exemplo: o macaco, o rato, o gafanhoto. O gafanhoto há ikhtilaf entre alguns ulama permitiram comer. Não só dos adillah. O hipopótamo, o crocodilo. O crocodilo também há ikhtilaf entre ulama. O hipopótamo também há ikhtilaf entre ulama. E a águia também há ikhtilaf. A águia é proibida. Essa pergunta já respondemos. Por que as pessoas jejuam nas segundas e sextas-feiras? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queria saber, peço aquela história de Aisha, que ele foi acusado de adultério injustamente. Peço explicação sobre isso. Como é que foi do jeito em que aparece no Corão, nos Hadith. Isso é um bem grande. Mas o essencial é saber que ela é uma mulher inocente, fiel. Os munáficos que tentaram denegrir a sua imagem não conseguiram. Allah subhanahu wa ta'ala revelou vários versículos no Corão a mostrar a sua fidelidade, que ela é uma mulher escolhida por Allah. E não existe nenhuma mulher do profeta que foi uma prostituta. Todos os profetas que Allah mandou na terra, as suas mulheres eram escolhidas, eram preservadas. Eram mulheres que não trocavam sexo delas com ninguém. Saiba lá isso. Existe ali um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah aniquilou a mulher do profeta Lot e a mulher do profeta Nuh. Elas eram casadas com servos muçulmanas, mas elas traíram os maridos. A traição que se refere aqui, diz Abdullah ibn Abbas, é traição de informação. Pegar as informações e ir falar lá fora. Que esse profeta quer viajar, esse profeta tem o plano de viajar, castigo de Allah virá para vocês, etc. É nesse sentido. E não traição estamos a falar mulher de Noé, mulher de Lot, e não traição de sexualidade. Tudo isso temos que encaixar aqui para alguém ter uma resposta comum, para não ficar confuso quando estiver a ler o ayat. Não. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem junto à sua família. A minha questão é a seguinte: será que posso fazer masha, meu turbante, no momento do wudu ao invés de tirar? Sim, não há problema. Você pode fazer por cima o amama, pode fazer por cima, consoante os hadiths sahih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Se está fazendo uma pergunta, uma pessoa que tem a Bíblia, o que pode fazer? Deitar ou dar alguém ou queimar? Pode deitar, enterrar, não tem nenhum problema, é um livro apócrifo. Não precisa
Não precisa fazer algo ruim. É só levar e deitar. Ou levar e enterrar. Né? Mas não oferecer. O outro diz, queria saber, Sheikh Suleiman Ruhail é um grande alim da Sunna, mas não é profeta para não falhar. E qual é o Sheikh que não falhou? Eu não conheço um que nunca falhou. Irmão, Sheikh Suleiman Ruhaili é um alim da Sunna. É um alim da Sunna. Ele é o professor da cadeira de Fatwa. E foi aluno de grandes ulamás. Foi aluno de Sheikh Ibn Baz, foi aluno de Sheikh Muhammad Aman al-Jami, foi aluno de Sheikh Rabi' ibn Hadi Madkhali. É um doutorado na área de fiqh, usul fiqh. Estamos a falar de um grande alim da Sunna. Tudo bem, ele até pode falhar, tal, mas gosta dele, tem que gostar dele. O gostar dele é uma prova que você gosta da Sunna. Então, se você ver alguém não gosta dele, é porque não gosta da Sunna, porque ele, o Sheikh Suleiman Ruhaili, condena muito bid'ah, né? Condena muito bid'ah. Então, alguém criticou um dos nossos irmãos, então por isso estou a defender o nosso irmão aí, e ele diz, eu queria saber mesmo da tua opinião, porque senti no meu coração que eu ainda gosto muito dele e gosto de escutar. Escuta ele, é um alim da Sunna, né? Ele é um alim da Sunna, é um alim da verdade, gosto muito dele, tenho aprendido também bastante com ele, é um alim da Sunna, Walillah alhamdulillah. Tudo bem. As perguntas aqui estou a ver que as outras são repetitivas, né? Mas pronto, poderemos colocar mais logo toda. Outra pergunta, uma dúvida gigante. Quantos filhos que o profeta Salama tinha na generalidade e que era a mãe da Fátima? O profeta, todos os filhos nasceu com Khadija. Todos os filhos do profeta nasceu com Khadija. Excepto um filho de nome Ibrahima, o profeta nasceu com uma escrava chamada Maria al-Qibtiyya. E todos os filhos do profeta morreram na vida do profeta, excepto Fátima morreu depois. O profeta tinha vários filhos, né? O Abu Qasim, o primeiro filho dele, que era o Qasim, por isso ele era chamado Abu Qasim, pai de Qasim. Tinha uma filha chamada Zainab, Ruqayya, Kulsum, né? A própria Fátima, radiallahu anha, o Ibrahima. Na generalidade, você quando for perguntar diz 6. Agora nos livros de história pode encontrar vários nomes que aparecem lá, Abdullah, etc. Mas o essencial é saber aquilo que estamos aqui a dizer. Nós estamos a ir mais para a resposta mais próxima pela veracidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como estás, irmão? Será que é permitido lamber o sexo da sua mulher ou a sua mulher lamber o seu sexo? Não tem nenhum problema. Os ânimos autorizaram isso, apesar de que Sheikh Albani dizia não, mas outros ulama, não pode, porque isso é a atitude dos kufares, faz parecer cães quando fazem isso, mas os ulama olharam aquilo que é o Sharia proibiu tudo que deve ser proibido, e aquilo que o Sharia não proibiu, então não é proibido, então não há nenhum problema, usufruir esses tesouros da sua esposa ou do seu esposo, é só ter coragem. Outra pergunta, e também queria saber o que o professor Salama fazia antes de tomar banho obrigatório. Ouvi dizer que primeiro fazia a ablução e depois tomava banho. Quero saber onde é verdade. Sim, é permitido, é facultativo, é sunna, se quiseres, fazer a ablução lá na casa de banho, lavar teu sexo, tudo. O profeta fazia, mas não é obrigatório. O essencial, o obrigatório é toda a água chegar todo o corpo, até, no seu corpo todo. Você sentir que a água mesmo generalizou o corpo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está cheio de saúde? A minha questão é sobre esses objetos. Alguns chamam de misbah, outro tasbih. A minha questão está no hukum desses objetos. Será que pode-se usar? Não precisa usar. Aquilo ali os ulamás condenaram. Até disseram que é bid'ah. Você usa até os dedos, que vão testemunhar perante Allah no dia do Qiyamah. Não usa aquilo ali. Tá bom? Isso é o básico. Continuando com algumas perguntas. Alguém diz assim, pode me ajudar sobre este vídeo, se o que está explicado é verdade? Alguém perguntou isso, fazer chegar essa informação até ele. Estou muito ansioso também, porque eu também vou para o sajda com as mãos e depois os joelhos. E se onde Ibn Uthaymin a contraria o que eu faço, preciso mesmo saber uma abordagem aprofundada sobre isso. Irmão,
Primeiro, eu gostaria de explicar uma coisa muito importante. No Din, quando nós estamos a pesquisar uma questão, primeiro vamos buscar a veracidade de fatos. E depois vamos ver os ulamás que se inclinaram naquela veracidade de fatos. Não é porque o fulano disse, o fulano disse. Não. O fulano disse na inclinação daquilo que é a verdade. Né? Por exemplo, o Ibn Uthaymin é um grande alim. Os melhores alims do nosso tempo é o Albani, o Ibn Baz e o Ibn Uthaymin. Esses três. Bem, existiram outros, né? Muhammad Amin Shanqiti, Abdurrazak Afifi, o Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, que era o mufti, professor de Ibn Baz, professor de Abdullah ibn Humayd. Quem sabe que esses dois aí, inclusive os outros, a lista é muito enorme. O Muhammad Aman al-Jami, que era um dos alunos sêniores de Sheikh Ibn Baz, Sheikh Muhammad Amin Shanqiti, de Sheikh Abdurrazak Afifi, de Sheikh Mufti Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, foi colega de Sheikh Salih Fawzan, Sheikh Salih al-Haidan, ou Luhaidan, do jeito que você quiser chamar. São ulama kibar. Né? Juntando com os outros, Sheikh Rabi ibn Ad Madkhali, né? E muitos outros em que a lista, na verdade, é enorme. Hamad al-Ansari, Ahmad Najmi, quer dizer, eu poderia colocar aqui uma lista de vários ulamás. Né? E os outros ulamás da Sunna, Ubaidullah al-Jabiri, quer dizer, muitos outros. Né? Se esqueceram, Muqbil al-Wada'i, Asad al-Sunna, alim do hadith, dos kutub al-ilal. Não é brincadeira, não é brincadeira, não é brincadeira. Ai, Allahu Akbar. E muitos outros ulamá da Sunna, né? E nós gostamos todos esses. Né? Quando falamos qual é o imam de hadith no nosso tempo, Sheikh Albani. Qual é o imam de aqida, de fiqh, de aqida Ibn Baz, de fiqh, as leis, a jurisprudência islâmica, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Estamos a falar kibar ulama. Kibar ulama. Agora, indo à vertente da sua pergunta, era de que o que deve chegar primeiro no chão? O que deve chegar primeiro no chão, irmão, são as mãos, né? Então, o essencial é saber que o hadith que diz إذا سجد أحدكم فليضع ركبتيه قبل يديه, quando um de vocês fazer o sajda, colocar primeiro os joelhos antes das mãos. Esse hadith é daif. Tudo bem, autenticou esse hadith Ibn al-Qayyim al-Jawziyya no Zad al-Ma'ad, e defendeu o Allamat Ibn Baz, e defendeu o Allamat Ibn Uthaymin. Mas o essencial é você saber que esse hadith é daif, porque o próprio Abu Dawud reprovou. Né? E disse que os Ahl al-Hadith consideram o hadith que diz إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه. Quando faz um de vocês sajda, que não faça sajda como faz, فلا يسجد كما يسجد البعير, que não faça sajda como faz um camelo. وليضع يديه قبل ركبتيه, e que coloque suas mãos antes dos joelhos. E vem uma narração assim no Sahih Bukhari que Abdullah ibn Umar كان يضع عبد الله بن عمر يديه قبل ركبتيه. Abdullah ibn Umar colocava suas mãos antes do joelho. Então você não pode pegar palavra porque alguém é alim e mas'ala errou num hadith daif, quer dizer, não, fulano disse. O fulano disse, o fulano é um alim, muhaqqiq, faqih, mashhur da sunna. Mesmo se for Albani, também há qual que ele acaba errando, né? Então, você não pode dizer, não, porque Albani disse. Não, nós queremos o haqq. Ibn Qayyim dizia, al-haqq ahabbu ilayna min Ibn Taymiyyah. O haqq nós amamos mais que Ibn Taymiyyah. Então, nós queremos o haqq. Quando Ibn Qayyim e Ibn Taymiyyah disseram nos seus fatwa que quando você vai visitar um morto, o morto sabe que você foi lá. Ele sente que você foi lá. E esse é um qawlu da'if. Reprovou Ibn Baz, reprovou o Albani, reprovou. Né? Quando o Albani disse, não, quando chegar na campa de um kafir, diga a ele que você vai no inferno. Essa é uma masala que o Albani caiu. Porque nós não sabemos que esse kafir que está aí, se morreu na verdade como kafir ou aceitou o Islã ou não. É amor ghaibi. A não ser Abu Jahl, Abu Lahab. Então é uma masala em que ele caiu. Então você deve se pegar com a dilla, aquilo que é mais sahih, e depois as palavras dos ulamás virem abaixo. Isso nós ensinamos o talib al-ilm, que tem que amar o haqq mais do que um alim. Tem que amar a sunna mais do que a mim que eu estou a falar para você. Não só dizer Big Z disse. Big Z disse consoante o kitab Allah, o sunna, o ijma' o qiyas sahih. Big Z disse
consoante o Kitab Allah wa Sunna wal Ijma' wal Qiyas as-Sahih, consoante o Coran, a Sunna, a unanimidade do profeta e seus companheiros no din e aqueles aimma da Sunna, né? Kitab Allah wa Sunna bi fahm salaf al-umma, né? E o Qiyas as-Sahih, a consciência moral positiva que vai em direção do Kitab Allah wa Sunna e aquilo que vem no Ijma', como dizia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah no Dar al-Ta'arud. Quer dizer, colocar o haqq e a Sunna acima de qualquer um que seja e não ter o taqlid a'ma, não seguir cegamente, não ter ta'assub, mesmo fulano errando, você não quer, você quer o erro, você quer verificar o erro. Não é assim, para nós não é assim, para nós o haqq está mais em cima, para nós o Kitab Allah wa Sunna está mais em cima, e para nós o único que é ma'zoom, que não falha, é no din, mas'ala do din e da Sunna, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. O resto todo do ser humano tem falha, erra em termos de cair no erro, no pecado, né? E Nabi sallallahu, os ulama dizem, ele kabair al-dhunub, Allah lhe protegeu em não cair. Quanto aos pequenos, ele ocorre como sendo ser humano. Agora, quanto ao tabligh risala, quanto ao fazer chegar a mensagem do din, Allah lhe protegeu, ele não falha, não é chegar ali e dizer, Allah me disse enquanto não lhe disse. Não. Aquilo que ele fala no din é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse. É aquilo que Nabi sallallahu foi dito que Allah deve dizer isto. Agora, fora dele, seja aqui imam, seja aqui alim, não sabe tudo e falha também. Então, a falha dele não tira a sua honra, o seu mérito, não tira o seu lugar do destaque. Vamos verificar o quanto ele tanto faz, o quanto ele tanto tem, e essa falha é porque ele é um ser humano, e o ser humano não é perfeito. Deve ser assim, o talib al-ilm deve ter essa consciência, porque senão vai pensar que é o professor dele, teu professor não é profeta, irmão. La ilaha illallah. Só para ultimarmos, quando é um alim recente, em que é o seu professor ou você é fã dele, quando ele falha, a pessoa fica bem nervoso, não quer que o fulano falhasse, ele tem que defender de unhas e garras de qualquer jeito. Ele diz que tem que defender a honra dele. Irmão, o dino não é assim. O erro é erro, o certo é o certo. Você sempre busca saber o que é a verdade, o que é a sunna, o que é o mais correto. E com ikhlasu lillah azza wa jalla, com sinceridade. Com sinceridade, Allah subhanahu wa ta'ala coloca aquilo acima. Então, quando você saber que o hadith de colocar os joelhos no chão, as mãos no chão, é o sahih, o joelho é da'if. Então, eu já estudei no Fatawa de Ibn Baz, ele diz primeiro coloca joelho. Estudei no Fatawa de Fawzan, diz coloca joelho. Estudei no Fatawa de Ibn al-Qayyim, diz coloca joelho. Estudei no Fatawa de Ibn Uthaymin, diz coloca joelho. Mas depois, como eu sei que o hadith é da'if, e o sahih, como dizia Abu Dawud, a mesmo Ibn al-Qayyim reconheceu, diz, وهو قول أهل الحديث, de colocar as mãos antes do joelho. E eu que vejo no Sahih Bukhari, asahul kutub ba'da kitabillah, o melhor livro, os melhores livros depois do Corão é o que é Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Então isto vem no Sahih Bukhari, colocar as mãos antes do joelho. Sheikh al-Islam dizia, coloca o que você quiser no Fatawa. Quiser, ele reparou, averigou os hadith e viu que aqui havia um iturab. Chegou nessa conclusão, uma deturpação da informação. Mas nós vamos pegar aquilo que é o qawl rajah, o sahih, o hadith mais asah, né? É isso que estamos aqui a dizer. Um estudante do conhecimento tem que ser assim. Não porque o fulano disse, mas qual é o dalil? Qual é o qawl da sunna, mais sahiha? É nisso que se segue, no ilmo. Prontos, continuaremos com os fatwa daqui a pouco. Vou beber água, né?